Arlet Nim. O despertar do monólito. De Igor Nelson. Prólogo. Ingvar Nilheim. Este é o meu nome. Despertei ao pé do círculo megalítico das 9 pedras, sem memória, sem passado, apenas tinha a certeza de que algo maior me aguardava. A brisa sussurrava segredos esquecidos, e as pedras com inscrições rúnicas pareciam observar-me como sentinelas de um tempo que eu não compreendia. Eu fui o primeiro. Antes de mim, Arlet Nim não passava de um vestígio, um eco à espera de vozes para preenchê-lo. Mas algo vibrava, algo que despertava junto comigo. Os edifícios ergueram-se como se germinassem da própria terra, e com cada casa construída, a minha própria existência ganhava contornos mais definidos. Com o tempo, alguns viajantes e aventureiros foram cruzando o limiar do invisível e encontrando refúgio nesta aldeia entre mundos. Arlet Nim acolheu-os, assim como me acolheu a mim. Vivi muitas aventuras até que pudesse compreender o meu papel neste sítio. Não sou apenas um habitante. Sou aquele que guarda os segredos, aquele que lê os sinais nas sombras e nos sussurros das vibrações subtis. Esta é a história de como me tornei líder da Ordem do Monólito, uma fraternidade que transcende o espaço e o tempo. Que os guardiões do limiar reconheçam a minha vibração. Que Arlet Nim se manifeste e me receba. Introdução. Sob a névoa de Arlet Nim. Existem lugares que pertencem a mais do que o mundo. Onde a terra guarda segredos e o tempo se curva ao invisível. Arlet Nim encontra-se escondida entre colinas antigas e envolta por um nevoeiro que nunca se dissipa por completo. Este lugar não pertence apenas ao mundo físico, mas também a um plano de existência mais atávico, onde predomina o mistério. Há quem lhe chama aldeia entre mundos. Situada entre colinas verdejantes e bosques densos, a aldeia repousa à margem direita do rio Aruís. É um rio límpido que serpenteia pelas terras férteis da região. As suas construções de pedra talhada e madeira polida vibram em padrões específicos, formando um espaço de ressonância onde aqueles que dominam os absconditos do mundo podem encontrar, a qualquer momento, passagem e abrigo. Isto, claro, se as suas vibrações forem aceites pela Ordem do Monólito. Mas isso perceberão mais adiante. Pequena, mas vibrante, a vila é o coração de uma comunidade trabalhadora. Aqui, não existe uma moeda instituída, todos contribuem voluntariamente para manter a comida e os serviços disponíveis sempre que necessário. Existe uma loja, na qual as trocas mais comuns são a comida, peças de artesanato ou raridades que cada um quer ou pode dispensar. As casas ao estilo medieval, com telhados de barro e varandas adornadas com vigas de madeira, rodeiam a praça central com o chão em terra batida e uma fonte central que providencia água límpida e cristalina, a qualquer hora, a todos os que tiverem sede. Na praça, o dia começa com um burburinho discreto, o tilintar de copos na estalagem e o ranger das rodas das carroças que transportam sacos de trigo acontecem diariamente. O ar é preenchido pelo aroma do pão acabado de cozer e pelo leve cheiro a madeira queimada, vindo da forja. As edificações dispõem-se numa configuração quase ritualística, com as suas funções complementando-se como partes de um organismo vivo, onde cada estrutura desempenha um papel essencial na manutenção do equilíbrio. A norte, diretamente virada para a fonte, ergue-se a casa de Ingvar Nilheim, o guardião da aldeia. Dentro dela, os mapas e pergaminhos não mostram apenas rotas e terras próximas, mas também anotações sobre conhecimentos ocultos, saberes esotéricos e outros registros que só um olhar especializado poderia perceber. Seguindo o sentido dos ponteiros do relógio, a padaria é o próximo edifício. Ali, o forno de pedra permanece aceso desde a madrugada até ao meio-dia, irradiando calor e preenchendo o ar com o aroma reconfortante do pão acabadinho de fazer. Bran Orwald, o padeiro, trabalha normalmente em silêncio. É um homem forte que molda a massa de cada pão, como se carregasse um fragmento da essência daquele lugar. Mais distante, na montanha, perto da nascente do rio Aruís, onde o vento normalmente sopra forte, encontra-se o moinho. Apesar de ser Bran Orwald quem mais vezes lá vai, todos os habitantes eventualmente contribuem com o transporte dos cereais e da sêmola. O moinho funciona com as duas fontes de energia, o rio e o vento. É comum os habitantes ficarem a observar as engrenagens a girar ao sabor das águas e da aragem. A nascente da fonte central, um prédio discreto de pedra escura e madeira antiga alberga a biblioteca. Neste edifício, o ar é denso e transporta aroma a pergaminho envelhecido e cera derretida. As prateleiras formam um labirinto de conhecimento mostrando livros sobre constelações, ervas e mistérios que poucos ousam desvendar. Kais Marrow, de postura rígida e olhar penetrante, é o bibliotecário. É comum vê-lo com manchas de tinta na roupa ou mesmo nas mãos. O seu irmão, Félix Marrow, é fanático por manuscritos antigos,
é comum vê-lo a virar páginas amareladas e antigas com a impaciência de quem procura algo que talvez não devesse encontrar. Logo após, encontra-se o celeiro comunal, um edifício amplo e acolhedor, repleto de cereais, frutos e ervas secas. Ali, os aldeões podem entrar e sair livremente, carregando sacos de trigo e as mais diversas colheitas, garantindo que ninguém passe fome. Edlin Mosswood, de postura serena e mãos ágeis, move-se entre as bandas de madeira, distribuindo os mantimentos com precisão quase instintiva. Há quem diga que ela prevê a escassez e a abundância antes mesmo de os sinais se tornarem evidentes. Existe a sudeste da fonte, a casa do governador, Sir Eldridge Dane. A construção, feita de pedra robusta e madeira entalhada com símbolos de autoridade, reflete a presença do homem que a habita. Imponente, Sir Eldridge tem comandado com carisma e vigor e sabe intervir quando necessário. Apesar de Invernahyme ser o guardião e primeiro habitante da aldeia, delegou o governo a Sir Eldridge Dane, permitindo-lhe tempo para explorar os mistérios mais profundos da existência. Continuando para sul, encontra-se a carpintaria. O cheiro a madeira recém-cortada para no ar, e o som rítmico de um formão a rasgar tábuas ecoa no espaço. Mattisdorn, normalmente coberto de poeira, mede vigas e encaixes com uma precisão quase cirúrgica. Cada construção de Arlet Nim passa pelas suas mãos, e cada reparação obedece ao seu olhar meticuloso. Logo depois, encontra-se a estalagem O Javali Dourado, propriedade de Isolde Marwen. Este edifício destaca-se pelo brilho quente que escapa pelas janelas. Ali, o tilintar de copos e o murmúrio de conversas misturam-se com o aroma de carne assada, pão fresco e hambúrgueres de feijão preto com alho picado. Isolde move-se entre os clientes com um olhar atento. O seu sorriso é uma promessa de hospitalidade, mas os seus ouvidos captam cada conversa que lhe pode ser útil. A sua ajudante, Celine Vosper, repleta de audácia e com um charme encantador, sabe lidar com os mais variados tipos de clientes. A sudoeste, discreta na penumbra e meio oculta entre as sombras de um bosque verdejante, ergue-se a casa do casal Holloway. Construída em pedra negra, com janelas estreitas e um pátio silencioso, mais parece um refúgio do que uma morada. Valene Holloway é herbalista e curandeira da aldeia e Darius Holloway. O seu marido não é apenas um conhecedor de segredos, mas também o guardião dos túneis subterrâneos. Esse mistério jaz ali bem perto, mesmo atrás da sua casa. A entrada para estes túneis não é evidente. Entre uma rocha deslocada e um desnível na terra, há um caminho que apenas olhos treinados podem perceber. Darius sabe surgir habilmente das sombras como se fizesse parte delas. A aldeia pode mudar, mas os túneis são eternos. Darius chegou há muitos anos, e desde então, ninguém conhece tão bem os seus segredos como ele. A oeste, Raonveir, o mensageiro, raramente fica na aldeia tempo suficiente para se firmar. Normalmente, ele traz notícias, repousa brevemente, e parte logo de seguida, guiado por um impulso que nenhum outro aldeão compreende completamente. Ele pertence à estrada tanto quanto pertence a Arlet Nim. E por isso a sua casa, apesar de nobre, é bastante pequena, servindo apenas como dormitório. Não nos podemos esquecer da forja, com a sua chaminé fumegante. Dali, é comum ouvir o barulho de ferro a ser moldado a ecoar pela aldeia. Gunnar Artwin, normalmente coberto de suor, martela uma lâmina incandescente sobre a bigorna. O calor da forja é vívido, dela saem faíscas que dançam no ar como estrelas cadentes. Cada peça de metal que sai das suas mãos não é apenas uma ferramenta ou arma, mas sim uma extensão da aldeia e das suas habilidades, feita para resistir ao tempo. Num espaço mais isolado, o círculo megalítico das 9 pedras ergue-se em silêncio. Foi aí que Ingvar despertou, e como tal é por aí que ele passa grande parte do seu tempo a explorar. Aquele artefacto continua a intrigá-lo. Ele nunca fala diretamente sobre o que vê por lá, mas há algo no seu olhar que sugere que aquele espaço alcança além da aldeia, além do tempo e da realidade. Para finalizar o círculo, e fazendo vizinhança com a casa do líder, a loja de Elias Finbar é um caos organizado. Ali, sacos de especiarias, peças de artesanato e tecidos misturam-se num espaço onde tudo está ao alcance de quem precisa. Elias, sorridente e tranquilo, conhece cada aldeão pelo nome e tem o dom peculiar de saber sempre exatamente o que alguém busca antes mesmo de perguntar. No coração de Arlet Nim, cada aldeão tem o seu lugar e as suas funções e histórias entrelaçadas. Mas, para além das rotinas visíveis, existem aqueles cuja presença se manifesta como um sussurro, um eco de algo mais profundo. Sofia Taui cria um elo entre o mundo visível e os mistérios ocultos. A sua casa, ali perto, mas fora da aldeia, é um refúgio envolto em névoa, rodeado por símbolos e inscrições que vibram com energia. Talvez seja acessível apenas para aqueles que possuem percepção afiada ou para os que tenham sido convidados por ela. Isso explicaria o porquê da localização exata da casa não ser conhecida. Os campos ao redor da aldeia, lavrados com esforço e suor, garantem o sustento dos aldeões,
enquanto os bosques vizinhos são fontes tanto de caça como de perigo, com histórias sobre bandidos e criaturas sombrias que são sussurradas frequentemente junto às fogueiras. Existem também alguns prados de centeio e trigo que garantem abastecimento constante ao moinho para que haja pão disponível durante todo o ano. Um pouco mais afastado, a jusante, nas margens do rio Aruís, há um bosque onde árvores de troncos retorcidos brilham com um tom prateado nas noites iluminadas pela lua. Dizem que é ali que os ecos das consciências que já passaram permanecem, entrelaçando-se com o tecido da aldeia e fortalecendo o seu campo vibracional. Apesar da simplicidade da vida cotidiana, Arletnim carrega segredos antigos. As quinápias são lagartos de cerca de 1 metro de comprimento que, apoiando-se sobre as patas traseiras, se erguem e fixam a lua com um olhar hipnótico enquanto emitem estalidos rítmicos e sinistros. Ninguém conhece a verdadeira causa desse mistério. Existem também as inscrições rúnicas esculpidas no círculo megalítico, as ruínas perdidas, que alguns dizem que se encontram sob a cidade, e os túneis secretos. Todos estes elementos mantêm o mistério ativo e a ação pronta a brotar a qualquer momento.